Tá, o que temos para observar aqui em árbitro, referente ao melhor cenário, o melhor momento para ter se posicionado nesses últimos 2 dias. Então, se a gente olha aqui no gráfico semanal, a gente tem uma clara rejeição aqui na média de 21 períodos do semanal, certo? Então aqui a gente tinha, além dessa média de 21 períodos, tínhamos essa troca de polaridade. Então era a região que provavelmente ocorreria uma reação interessante visando uma queda nos preços. Então, se a gente puxa aqui novamente para o gráfico de 5 minutos, ao encontrar essa região, que é que o preço mostrou para a gente? Encontrou essa região e houve uma quebra na estrutura de alta. Então o mercado estava em clara tendência de alta, subindo. E o que foi que aconteceu quando encontrou essa região? O mercado estava subindo, teve a ativação de um pivô de baixa. Após o reteste dessa região, caberia você entrar na ponta da venda. Então o que foi que aconteceu? Subiu, veio, pá. A partir do reteste desse pivô, deixa eu fazer com mais calma aqui, para ficar mais claro. Ó, o mercado subiu, deixou um fundo, ativou o pivô. No reteste desse pivô que ocorreu nessa região aqui, ó, nessa região aqui, caberia você estar entrando na ponta da venda, certo? Então o reteste desse pivô ocorreu justamente nessa região aqui, então a entrada seria essa, a mais interessante. Você poderia também estar entrando aqui, se fosse um pouco mais agressivo, faria sentido, porque houve a quebra na estrutura, ativação do pivô. Aqui faria sentido você também entrar, né? Mas foi estopado, certo? Por ser uma operação que teria um payoff bem interessante, então seria um stop técnico, um stop que estaria dentro do GR. Então, primeiro ponto de entrada seria esse, que faria sentido. Segundo esse, e terceiro esse, que seria o mais seguro para se entrar. Como você teria a noção de que a operação viria até um alvo mais longo, como por exemplo um 0.6 dessa pernada de alta, seria um alvo bem interessante, que foi justamente onde o preço travou, né? Então não tinha muito motivo para você estar se arriscando tanto para pegar o ponto perfeito, né? Então aqui seria um ponto bem interessante para você estar se posicionando. Então, quebra de estrutura de alta, indicando que o mercado provavelmente iria reverter. Essa operação pagaria, vamos botar aqui novamente a retração para saber onde que ficaria o nosso alvo. Então, puxando um fibo de toda essa pernada de alta, a gente consegue notar aqui, temos um 0.6 passando nessa região aqui, aqui. Então, previamente, a gente procuraria uma zona de interesse que se daria, antes de acontecer tudo isso, né? Essa troca de polaridadezinha aqui, ó, na região clara de suporte, que já tinha acontecido, que seria o alvo mais sensato. Então, se entrássemos nesse candle, que seria o mais seguro, a gente teria uma operação mais interessante, se deixar o seu stop acima do pivot point, né, que querendo não ter uma defesa a mais, mas o stop técnico é acima do último fundo. Então a gente teria uma operação com um payoff de 8.61. Então, como prova de que seria uma boa análise, temos essa reação quando o preço encontra essa região de alvos, certo? Então o preço claramente rejeitando a região, indicando que a análise faria total sentido. Então esse foi o melhor ponto para se entrar nos últimos 2 dias na venda. Quem fez essa leitura acabou botando uma boa grana no bolso, com um payoff bem interessante.